Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e radiovintes aqui em Guayaquil, Equador. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da palavra profética e ver este mistério, o mistério do sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo, para o qual quero ler em São Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 40, e também capítulo 8 de Apocalipse, que diz assim a Escritura em São Mateus 24, 36 em diante. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E agora, Apocalipse capítulo 8 e versículo 1 diz da seguinte maneira: Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. O sétimo selo, a segunda vinda de Cristo. Podem sentar aqueles que estão em pé. A segunda vinda de Cristo é o maior mistério de toda a Bíblia. Este mistério esteve na mente de Deus toda a eternidade, e esse mistério seria revelado aos crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo no último dia, para lhes dar a fé para serem transformados e raptados no tempo final. Cristo perguntou em uma ocasião, em São Lucas capítulo 18, versículo 8, diz: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Para a vinda do Filho do Homem, para o tempo final, que é o último dia, o dia do Senhor, achará fé na terra? Ou acontecerá como na primeira vinda de Cristo, como na primeira vinda do Filho do Homem, 2000 anos atrás, que veio no cumprimento das promessas divinas da vinda do Messias no meio do povo hebreu, e a religião hebraica, com seus grandes líderes religiosos, não puderam crer em Jesus como Messias prometido para o povo hebreu, como o rei de Israel. Acontecerá novamente a mesma coisa na segunda vinda de Cristo? O povo hebreu, vejam vocês, por milhares de anos esteve recebendo as profecias da vinda do Messias através dos profetas que Deus enviou. Por exemplo, temos ao profeta Zacarias, que nos fala a respeito de como Deus falou ao povo hebreu, porque Deus somente tem uma forma para falar ao seu povo. E vamos ver qual é essa forma. De Zacarias capítulo 7, versículo 11 em diante. Eles, porém, não quiseram atender, e me deram o ombro rebelde, e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos.
Agora, como Deus, através de seu Espírito, falava ao povo hebreu? Diz, através dos profetas que nos precederam. Essa é a forma em que Deus falou aos seres humanos todo o tempo. Vejam vocês também o que nos diz o apóstolo São Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 1, e versículos 1 ao 2, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, vejam, através dos profetas falou aos pais em muitas ocasiões e em muitas maneiras. Agora diz, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Diz que Deus falou através dos profetas em muitas ocasiões e em muitas formas. E em seguida diz, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E já passaram 2000 anos desde que Deus falou através de Jesus ao povo hebreu. E por que São Paulo diz que era nos últimos dias o tempo onde Jesus Cristo estava na terra e Deus estava falando através dele? Porque os últimos dias diante de Deus, para os seres humanos, são o 5º milênio, o 6º milênio e 7º milênio. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos diz, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e diz que é algo que não podemos ignorar. Porque se ignorarmos este mistério, não vamos compreender o que são os últimos dias e vamos pensar que São Pedro e São Paulo se equivocaram quando falaram dos últimos dias como os dias onde Jesus Cristo estava no seu ministério aqui na terra. Mas São Pedro diz em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí vocês têm o porquê São Pedro e São Paulo podiam dizer que Deus estava falando através de Jesus Cristo nos últimos dias. E transcorreram 2000 anos e podemos dizer ainda que aqueles eram os últimos dias e estes que vivemos também são os últimos dias, porque os últimos dias diante de Deus são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E quando Jesus Cristo tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio. E, consequentemente, começaram os últimos dias. Quando Pedro também prega no dia de Pentecoste ao povo hebreu ali em Jerusalém, fala sobre o Espírito de Deus que eles tinham recebido naquela manhã de Pentecoste. Pentecoste é 50. E tinham recebido o Espírito de Deus no dia 50. E no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 20, diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Para quando diz São Pedro que Deus prometeu derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne, para os últimos dias, e por isso, 2000 anos atrás, o dia de Pentecoste, depois de Cristo subir ao céu, 10 dias depois disso veio o Espírito Santo sobre 120 pessoas que ali estavam esperando a vinda do Espírito Santo. E isso aconteceu quando? Nos últimos dias. E já transcorreram 2000 anos, porque os últimos dias, como vimos, são o 5º, 6º e 7º milênio. O profeta Moisés, no Salmo 90 e versículo 4, também dá testemunho do mesmo. Agora, vejam como através dos profetas,
Deus fala ao seu povo e revela estes mistérios do reino de Deus. Quem podia imaginar que os últimos dias diante de Deus eram 3 milênios? Quinto, sexto e sétimo milênio? Ninguém. Mas aí, na Bíblia, dá testemunho dessa verdade. Agora podemos compreender por que os apóstolos podiam falar dizendo que eles estavam vivendo nos últimos dias e transcorreram 2000 anos. E qualquer pessoa que não compreende isto, diz, parece que eles se equivocaram, pensaram que estavam vivendo nos últimos dias. E vejam, já passaram 2000 anos. Mas quando a pessoa compreende que os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os últimos milênios, que são quinto, sexto e sétimo milênio, então podemos ver que não há nenhuma contradição. Agora, Deus diz que Ele falou através dos profetas e falou através de Jesus Cristo. Isto é assim porque sempre Deus usou um ser humano, sempre chamado na Bíblia um profeta, ao qual lhe revelou a sua palavra para que Ele a revele, a dê a conhecer a todos os filhos e filhas de Deus. Amós capítulo 3, versículo 7 diz, porque não fará nada o Senhor sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. E em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19, diz o profeta Moisés da seguinte maneira, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti e de teus irmãos. A ele ouvirás. A quem diz o profeta Moisés que o povo está chamado a escutar? Ao profeta que Deus levanta no meio do povo. Porque é ao profeta ao qual vem a palavra revelada para que em seguida ele a revele ao povo de Deus. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Isso foi quando estavam no Monte Sinai, onde o monte tremia, e o povo hebreu também estava tremendo, e estavam vendo o Monte Sinai em fogo, porque a presença de Deus estava ali manifestada em fogo, falando ao profeta Moisés e o povo hebreu estava escutando a voz de Deus, e estava o povo hebreu tremendo e também o profeta Moisés. Mas o povo hebreu pediu a Moisés que Deus não falasse mais com o povo, mas que Moisés falasse com Deus e então Moisés falasse ao povo as coisas que Deus lhes estaria dizendo para o povo. E Moisés diz o que Deus respondeu. Diz, então o Senhor me disse, falaram bem no que disseram, eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, porei as minhas palavras na sua boca. Onde Deus coloca as suas palavras, as palavras divinas, a palavra de Deus para cada tempo, para cada era e para cada dispensação? Na boca do profeta que ele envia ao povo. Aí vem a palavra de Deus para o povo. Esse profeta recebe da parte de Deus e depois fala ao povo. E o povo, então, está escutando a voz de Deus através de um homem, de um profeta, que é um homem que tem as duas consciências juntas, consciente e subconsciente juntos e, consequentemente, pode ver e escutar em outras dimensões. Na dimensão de Deus, obtém a revelação de Deus e depois a dá ao povo de Deus. Diz, porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O que o profeta que Deus envia para cada tempo fala? A palavra de Deus. Tudo que Deus lhe mandar, o que Deus colocar no seu coração e na sua boca, para que assim seja falada essa palavra divina e o povo de Deus escute assim a voz de Deus. Viram o simples que é escutar a voz de Deus? Encontrando o profeta mensageiro de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa vive. Porque quando Deus tem que falar algo ao seu povo, ele envia um profeta. Se não tiver nada que dizer ao povo, então não envia um profeta. Diz,
E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Agora, tem pessoas que dizem, quando aparece um profeta com a palavra de Deus, dizem: eu não estou interessado em escutar um profeta. Outros dizem: isto era o que eu estava esperando. Um homem que viesse revelando a verdade divina. E assim, eu poder compreender estes mistérios do reino de Deus. Porque como podemos compreender os mistérios de Deus se não houver quem nos explique? E tem que ser um profeta enviado de Deus que venha com essa revelação para que nos explique os mistérios de Deus. Porque de outra forma não poderemos compreender. Vocês compreendiam o que são os últimos dias e o que é o último dia? Não, mas vejam, já está revelado. Está aberto para todos os filhos e filhas de Deus. E podemos ver que não há nenhuma contradição na Bíblia quando dizem os apóstolos que eles estavam vivendo nos últimos dias. E nós dizemos, verdadeiramente, tinham começado os últimos dias 2000 anos atrás diante de Deus, que para nós aqui na Terra eram os 3 últimos milênios. E agora, o que será daquelas pessoas que dizem: a mim não me interessa escutar um profeta, nem me interessa escutar a voz de Deus? Pode falar nessa forma, porque toda pessoa tem um livre-arbítrio, mas Deus pedirá conta de todo ser humano, e Deus recompensará cada pessoa conforme as suas obras. E o que será dessas pessoas que falam dessa forma? Continua dizendo: eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Assim que se arrume com Deus depois, porque é Deus quem vai pedir contas por não ter escutado a voz de Deus através do profeta que ele enviou para o seu tempo. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 22 ao 23, nos diz o apóstolo São Pedro, em seu sermão, citando essa passagem: mas qualquer que não ouvir, esse profeta será desenraizado, arrancado do povo, ou seja, perde o direito à vida eterna, porque toda pessoa que não escuta a voz de Deus não tem direito de viver eternamente. Jesus Cristo disse: as minhas palavras são espírito e são vida. E também disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Em São João, capítulo 5, nos diz o próprio Jesus, da seguinte maneira, versículo 24: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vejam a forma de passar de morte para a vida. Porque quando nascemos neste planeta Terra, nascemos com a sentença de morte, porque viemos através de uma raça caída. E a raça caída, a qual caiu lá em Adão, lá no Jardim do Éden, encontramos que o que ele obteve com a sua queda foi a morte. Por isso que o ser humano nasce, cresce e depois morre. E aparentemente, a vida do ser humano não tem sentido. E não tem sentido a não ser que encontre o sentido que Deus dá à vida do ser humano. E se não pode entender o sentido que Deus dá à vida do ser humano para a pessoa, a vida então não tem sentido. Mas para aquele que encontra o sentido do propósito divino, então pode compreender que está aqui na Terra por um propósito divino, para fazer contato com a vida eterna, que é Jesus Cristo, para escutar a pregação do Evangelho e crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo e assim nascer de novo. Pois Cristo disse a Nicodemos:
Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. São João capítulo 3, versículo 3 em diante. Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. E o que obtemos com o novo nascimento? Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, mesmo estando com Jesus Cristo por 3 anos e meio, enquanto Jesus Cristo pregava o Evangelho, encontramos que nenhum deles tinha nascido de novo. E Cristo tinha estabelecido que ninguém podia entrar ao reino dos céus sem nascer de novo. Mas no dia de Pentecoste, nasceram de novo 120 pessoas, entre os quais estavam os apóstolos de Jesus Cristo. O novo nascimento não podia ser efetuado nas pessoas enquanto Jesus estava na terra. Por isso ele disse: é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo, o Consolador, possa vir. E assim produziria o quê? O novo nascimento das pessoas. E o que é o novo nascimento? Porquanto nascemos através de papai e mamãe, obtivemos um espírito do mundo que nos inclina para o mal. E obtivemos um corpo na permissiva vontade de Deus, mortal, corruptível e temporário. Isto é por causa da queda. Mas, com o novo nascimento, a pessoa obtém um espírito do céu, um espírito da sexta dimensão, que é a dimensão do paraíso, a dimensão da teofania, para, em seguida, no último dia, receber o corpo físico eterno e glorificado, para viver por toda a eternidade jovenzinhos e reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E para quando será a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos? Para quando será que o ser humano, crente em Jesus Cristo, que lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu seu Espírito Santo e consequentemente nasceu de novo, quando será que obterá seu corpo eterno, seu corpo físico eterno? Porque já com o novo nascimento obteve o seu Espírito teofânico eterno da sexta dimensão. E se morrer estando aqui na terra vivendo, em seguida se vai neste corpo teofânico viver no paraíso, que é a sexta dimensão. Um corpo teofânico da sexta dimensão é um corpo parecido com o nosso corpo físico, mas de outra dimensão. E se a pessoa morrer, mas crê em Jesus Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o seu Espírito Santo, não tem nenhum problema. Vai ao paraíso, a sexta dimensão, e para o último dia, Jesus Cristo prometeu que Ele o ressuscitará e aos que estamos vivos nos transformará. Em São João capítulo 6, versículo 39 ao 40, Jesus Cristo falando da ressurreição diz: e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Para quando tem a comissão Jesus Cristo de ressuscitar aqueles que o Pai lhe deu, diz, mas o ressuscite no último dia. E agora continua dizendo: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Para quando está estabelecida a ressurreição dos mortos em Cristo? Pelo próprio Jesus Cristo? Para o último dia. E qual é o último dia? Pois vocês já sabem, porque falamos de quais são os últimos dias. Os últimos dias são o quinto, sexto e sétimo milênio. E o último dia é o sétimo milênio. E o primeiro dos últimos dias é o quinto milênio, onde esteve Jesus Cristo pregando no princípio do quinto milênio. Ou seja, que de Jesus Cristo até aqui, estamos vivendo nos últimos dias. E
sendo que o sétimo milênio é o último dia e é também chamado o dia do Senhor, necessitamos, então, compreender que a ressurreição dos mortos em Cristo prometida para o último dia se converterá em uma realidade em algum ano do último dia, ou seja, em algum ano do sétimo milênio. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio. Se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, então vejam, somente falta uns 2 ou 3 anos para terminar o sexto milênio, que termina com o século XX, e começar o sétimo milênio, que começa com o século XXI. Podemos ver que é para o sétimo milênio que Cristo ha prometido a ressurreição dos mortos. Agora podemos ver que é para o sétimo milênio que Cristo prometeu a ressurreição dos mortos em Cristo, porque quando ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo, terá se completado o número dos primogênitos de Deus, dos escolhidos de Deus, que são as pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, os quais, de etapa em etapa, de era em era, de Jesus Cristo para cá, tiveram que aparecer nessa terra em corpos mortais para escutar a pregação do Evangelho e receber a Cristo como seu Salvador, crer nele e lavar os seus pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo e assim, consequentemente, receber o novo nascimento. Receber assim o corpo teofânico da sexta dimensão, para, no último dia, ou seja, no sétimo milênio, em algum ano do sétimo milênio, onde se completar o número dos escolhidos de Deus, onde se completar o número do corpo místico de Cristo, ou seja, onde se completar o número da igreja do Senhor Jesus Cristo, então os mortos em Cristo ressuscitarem. São Paulo falando deste mistério, nos diz no capítulo 11 da sua carta aos Romanos, onde nos explica também o mistério do povo hebreu que rejeitou Jesus Cristo, o seu Messias, e nos explica por que isso aconteceu. Diz, capítulo 11, versículo 25, em diante de sua carta aos Romanos, diz: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até quando o endurecimento do coração do povo hebreu estará nessa condição? Até que tenha entrado a plenitude dos gentios, ou seja, até que tenha entrado até o último dos escolhidos de Deus, ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo, até o último dos escolhidos de Deus tenha crido em Cristo como seu Salvador, tenha lavado seus pecados no sangue de Cristo e tenha recebido o Espírito de Cristo, e assim tenha nascido no reino de Deus, no corpo místico de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando isso acontecer, que tiver entrado, a plenitude dos gentios tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus, a igreja de Jesus Cristo diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Este será o meu pacto com eles quando eu tirar os seus pecados. Agora podemos ver que Deus tratará com o povo hebreu. Já estão na sua terra novamente e estão esperando a vinda do Messias, pois eles não compreenderam que aquele jovem carpinteiro de Nazaré era o Messias prometido para aparecer naquele tempo, no começo dos últimos dias, no começo dos últimos milênios, e o rejeitaram. Pois quando Deus promete algo grande, quando cumpre, é algo simples. E veio em tal singeleza a primeira vinda de Cristo, a vinda do Messias, que era um jovem carpinteiro de Nazaré. Mas vejam vocês,
Esse era o rei de Israel. para el pueblo hebreo, Esse en era o donde la Messias gloria de prometido Jehová para o povo estava hebreu, sendo onde a manifestada glória do Senhor através estava de aquele sendo sencillo manifestada através velo de carne. daquele simples véu de Siempre carne. las personas, cuando Sempre as tropiezan pessoas, con Dios y quando su programa, tropeçam com tropiezam Deus com el velo e de seu carne programa, que Deus tropeçam envia com o véu de carne dentro que do seu Deus pueblo, envia com no el meio do mensaje seu de Deus povo para esse com tempo. a Porque mensagem de Deus para esse algumas tempo. pessoas Por quê? desean que Deus Algumas les hable, pessoas como ellos desejam querem, que Deus pero no es lhes como fale Deus quer, sino como eles como querem. Deus Mas não é como a pessoa determinado, quer, mas como ha Deus predestinado desde antes da determinou, fundação del mundo. predestinou E por quem desde Deus antes da fundação ha do mundo. determinado E desde antes da fundação através del de mundo. quem Deus Deus determinou não envia desde seus antes da mensageiros, fundação seus do profetas, mundo. porque o Deus povo não diz, envia os seus mensageiros, a seus Deus le envia um profetas, profeta. porque o povo Deus não diz envia um a profeta Deus que envia um quando o profeta. povo lo Deus quiere, não sino envia um quando profeta Deus quando o povo quiere, quer, conforme a não a seu ser programa. quando Deus o quer, E conforme o seu programa. Deus, E desde antes da fundação del mundo, já Deus, desde antes da fundação do mundo, já predestinou quantos profetas Ele enviaria à terra. Um profeta é um homem enviado por Deus com as duas consciências juntas. É um homem que vem com o espírito teofânico da sexta dimensão do céu e aparece na terra em carne humana, manifestado para trazer do céu a palavra de Deus a todos os filhos e filhas de Deus. Podemos ver el porquê Deus ha enviado profetas Agora podemos ver o porquê Deus enviou profetas em diferentes ocasiões. Porque são os instrumentos de Deus, os quais são enviados com as duas consciências juntas e podem ouvir e receber e ver da dimensão de Deus a palavra de Deus para dá-la ao povo. Por isso, também, através da Bíblia, podemos ver as coisas maravilhosas que foram feitas através dos profetas de Deus. Como pode ser possível que um homem diga, venham piolhos e apareçam milhões de piolhos? Ou diga, venham moscas e apareçam milhões de moscas? Mas vemos na história bíblica que Moisés dizia, venham piolhos, e vinham piolhos sobre o Egito. Dizia, venham moscas, e vinham moscas sobre o Egito. E assim por diante podemos ver como Moisés falava e as coisas eram criadas. Porque Deus estava no profeta Moisés e era um homem com as duas consciências juntas. Também podemos ver Josué, que foi o servidor de Moisés e que depois se tornou o sucessor do profeta Moisés, o qual levou o povo à terra prometida. Em uma ocasião estava numa batalha e já o sol estava por cair, por se pôr, digamos que eram de 3 a 4 da tarde, e o sol já ia declinando e em umas horas mais escureceria e os inimigos iam se esconder e já no outro dia estariam mais organizados e a batalha seria difícil. E Josué disse ao sol, sol, se detenha. E a lua também disse, tu se detenha lá. E se detiveram. E diz a Escritura que Deus escutou a voz de um homem, porque esse homem era um profeta de Deus. Nenhum homem pode dizer ao sol que se detenha, nem mesmo com os instrumentos científicos que tem. Nenhum homem pode parar o sol. Mas, no entanto, um homem, somente falando, deteve o sol e deteve a lua também. E diz que esse dia foi o dia mais comprido que a humanidade já teve. A ciência descobriu que falta um dia ao calendário, e aí tem parte do dia que falta ao calendário. Já o descobriram e, em seguida, o restante que falta ao calendário desse dia, ou encontraram no tempo do profeta Isaías, quando disse que o sol
caminharia para trás 10 graus. Há acaso algum homem que possa fazer isso? No entanto, o profeta de Deus enviado por Deus fez com que o sol caminhasse para trás 10 graus. É como dizer, você ter o seu relógio e esse profeta Isaías dizer que o sol caminhasse para trás 10 graus e você visse o seu relógio caminhando para trás ao invés de caminhar para frente. Assim aconteceu, e não com o relógio aqui dos nossos, que você pode ir para trás e para frente. Mas vejam, Moisés podia ir para trás e para frente, Josué também, e também o profeta Isaías. Podia fazer o sol caminhar e o dia para frente ou para trás. Somente os profetas de Deus puderam fazer isso. Até a ciência, com tudo que descobriu, não pode fazer ainda. Agora vejam vocês, também Moisés, com uma vara, levantou a sua vara e abriu o Mar Vermelho. Depois, mais adiante, Josué abriu o Jordão quando ordenou aos levitas que passassem com a arca o Jordão, e quando tocassem os pés dos levitas a água se separaria, o rio se abriria e eles passariam em seco. Depois outro profeta, o profeta Elias, com seu manto, feriu em outra ocasião o Jordão, e o Jordão se abriu, e ele passou com Eliseu em seco. Depois, Eliseu, quando regressava sozinho, porque o profeta Elias tinha ido em um carro de fogo, que é um disco voador, como chamam em nosso tempo. E quando regressava, tinha o manto de Elias que tinha caído, e parou diante do Jordão e, com seu manto, feriu as águas do Jordão e se abriram de novo. E Eliseu passou em seco. Os filhos dos profetas, quando o viram fazer isso, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Agora vejam o maravilhoso que é quando Deus envia um profeta à terra. Enviou um espírito teofânico de outra dimensão, vem de outra dimensão, de outro mundo, da sexta dimensão, da dimensão onde está Melquisedeque, que apareceu a Abraão, onde está Elohim, também o mesmo que apareceu a Abraão, onde está o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que libertou o povo hebreu do Egito. Dessa sexta dimensão é que são enviados os espíritos dos profetas. Diz Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante, diz da seguinte maneira: disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, e de quem são os espíritos dos profetas? De Deus. O Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Esse anjo é um profeta enviado por Deus para o povo de Deus. E esse espírito desse profeta vem enviado pelo Deus dos espíritos dos profetas. Esse anjo do Senhor Jesus Cristo é quem deu a João o apóstolo a revelação do Apocalipse. E mostrou a João a revelação do Apocalipse nesta forma simbólica, mas estes símbolos apocalípticos têm um significado. E este anjo do Senhor Jesus Cristo, para o tempo final, para o último dia, é quem estará neste planeta Terra, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, para assim, Jesus Cristo, através desse anjo mensageiro, desse profeta mensageiro, revelar ao seu povo, a todos os crentes em Jesus Cristo, todas essas coisas que em breve hão de acontecer neste tempo final. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, diz assim, o apóstolo São João:
Y aquí una puerta Depois abierta en dessas el coisas cielo, olhei y la e vi primera que voz estava que eu uma vi porta como aberta no céu. trompeta, E a primeira hablando voz que eu vi comigo, como dijo, de som de "Sube trombeta acá, falando comigo y yo disse: te mostraré sobe para las aqui cosas e que te sucederão mostrarei as coisas después de estas." que depois destas devem Las acontecer. cosas que sucederán después de estas, As ou seja, coisas que las acontecerão cosas que depois sucederão dessas, ou seja, as coisas después de las que já acontecerão sucedido durante las depois 7 das etapas que ou já edades aconteceram da igreja durante as 7 Agora, as etapas coisas ou que eras sucederão da igreja neste gentil. tempo final, Agora, em as dia coisas que postrero, acontecerão neste tempo correspondem à final, idade no da último pedra dia, angular. correspondem à era da pedra angular. E assim como teve que subir a era onde Cristo estava manifestado em cada era, através do mensageiro de cada era, é preciso subir na atualidade a era da pedra angular, onde Cristo estará manifestado através de seu anjo mensageiro, que é enviado de Jesus Cristo, para testificar essas coisas que em breve devem acontecer. Por isso diz: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Agora vejam que é Cristo falando com essa voz de trombeta, ou grande voz de trombeta. É a voz de Cristo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, diz o apóstolo São João: eu estava em espírito, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Salvador Jesus Cristo. E é a voz de Jesus Cristo no último dia, no dia do Senhor, ou seja, no 7º milênio, porque João, o apóstolo, foi transportado do ano 95, ou seja, dessa década de 95 da era cristã, quando ele se encontrava na ilha de Pátimos, foi transportado em espírito nessa visão ao último dia, ao dia do Senhor, ou seja, ao 7º milênio. E escutou uma grande voz de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escutou a voz de Jesus Cristo falando no meio da sua igreja, na era da pedra angular e na dispensação do reino no último dia. E que coisas essa voz estaria falando ou revelando? Ele disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. A voz de Jesus Cristo no último dia estará revelando todas essas coisas que devem acontecer. E para poder fazê-lo, diz assim: e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. É através de seu anjo mensageiro, através do profeta final, que Jesus Cristo estará manifestado, falando ao seu povo e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. É através de seu anjo mensageiro que essa voz de trombeta, ou grande voz de trombeta, que também é assinalada como a trombeta final, que fala antes da ressurreição dos mortos em Cristo, essa voz, vejam vocês, é a voz de Cristo falando através do seu anjo mensageiro e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Jesus, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, também disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. A quem diz Jesus Cristo que enviou para testificar essas coisas nas igrejas? Disse que enviou o seu anjo mensageiro, o seu profeta mensageiro, para o dia do Senhor, ou último dia, que é o 7º milênio. Essa grande voz de trombeta, ou trombeta final, também está prometida em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 em diante, onde São Paulo diz: cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor,
não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa trompeta de Deus. Aqui temos essa trombeta de Deus, que é a voz de Deus falando ao seu povo no último dia, no dia do Senhor, que é o sétimo milênio. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora, vejam vocês que isso é para o último dia, porque para o último dia foi que Cristo disse: e eu o ressuscitarei no último dia. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 49 ao 54, diz o apóstolo São Paulo, falando da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação de nós os que vivemos, porque seremos transformados os que vivemos. E cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o seu Espírito Santo. E vamos obter a imortalidade no corpo também. Estes corpos serão transformados e vamos ter um corpo imortal. E os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos imortais também, e todos seremos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Diz São Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49 em diante. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. É um mistério do reino de Deus. Vejam, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta tocará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Aí podemos ver que seremos vestidos da imortalidade, seremos vestidos de um corpo imortal quando? No último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos, em seguida nós seremos transformados. E isto está prometido para o último dia. E eu o ressuscitarei no último dia, disse Jesus Cristo em São João capítulo 6, versículo 39 ao 40. Continua dizendo, e quando isto que é corruptível, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, já for imortal, eterno, incorruptível, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Já a morte desaparece para essas pessoas que obterão a imortalidade, para essas pessoas que obterão esse corpo eterno e glorificado que Cristo prometeu para todos os crentes nele, que lavaram os seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo. Já têm um corpo teofânico da sexta dimensão e somente lhes falta um corpo físico e eterno que Ele nos dará no último dia. E vimos qual é o último dia. E vimos qual é a trombeta final ou grande voz de trombeta. É a voz de Cristo nos falando neste tempo final, através do seu anjo mensageiro e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, assim como falou através dos profetas do passado. Para este tempo final, Jesus Cristo estará falando através do seu anjo mensageiro. Que coisas? Todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Agora, o maior mistério de todos os mistérios contidos na Escritura, na palavra profética, sabem qual é? É a segunda vinda de Cristo. A vinda do Filho do Homem no último dia, conforme a como Cristo disse que seria. Em
São Mateus capítulo 16, Jesus Cristo falando da vinda do Filho do Homem para o último dia disse, capítulo 16, versículo 27 ao 28 de São Mateus diz, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Com quem vem o Filho do Homem? Com os seus anjos, para o quê? Para recompensar a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E no capítulo 17, versículo 1 ao 7 de São Mateus, que é o que segue na continuação, diz... 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, porém, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Aqui nos mostra a Escritura, como nesta visão do Monte da Transfiguração, Cristo mostrou aos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, a vinda do Filho do Homem no seu reino. Ali estavam os anjos do Filho do Homem para a vinda do Filho do Homem. E os anjos, na vinda do Filho do Homem, são as 2 oliveiras, que são Moisés e Elias. Ali estavam Moisés e Elias nos seus corpos teofânicos da 6ª dimensão. E os ministérios do profeta Moisés, pela 2ª vez, será manifestado na terra, e o ministério do profeta Elias será manifestado na terra pela 5ª vez. Porque quando Deus promete a vinda de um profeta que já veio no passado, é o Espírito de Deus manifestado em outro homem operando o ministério que operou naquele profeta do passado. Por isso, quando Deus enviou o profeta Elias Tisbita, ungiu com o seu Espírito Santo e operou aquele poderoso ministério. E em seguida, depois, veio o mesmo Espírito que estava no profeta Elias, no profeta Eliseu. Porque o profeta Eliseu disse ao profeta Elias, eu quero que venha sobre mim uma dupla porção do Espírito que está em ti. Por isso, quando os filhos dos profetas viram que Eliseu abriu o Jordão com o manto de Elias, como tinha feito o profeta Elias, disseram, o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Qual era o Espírito de Elias que tinha repousado sobre Eliseu? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, estava agora no profeta Eliseu atuando igual a como tinha atuado no profeta Elias. Em seguida, o povo hebreu mais adiante estava esperando a vinda do Messias, mas também o povo hebreu tinha a promessa de que viria primeiro Elias preparando o caminho ao Senhor. E quando se cumpriu essa profecia, Elias estava na terra. E o povo hebreu nem percebeu que Elias, o ministério de Elias estava novamente na terra. Porque quando Deus promete a vinda de um profeta como Elias, para estar novamente no meio da humanidade, é o Espírito Santo operando o ministério do profeta Elias em outro homem. Vamos ver. O arcanjo Gabriel, quando falou ao sacerdote Zacarias sobre o nascimento do filho de Zacarias e sua esposa Isabel, no capítulo 1 de São Lucas, diz da seguinte maneira, vamos ver. Capítulo 1, verso 11 em adelante diz, capítulo 1, versículo 11 em diante diz, isso foi quando o sacerdote Zacarias estava ministrando no templo, diz,
Y se turbó Zacarías al verle. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante de Deus. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias. Como que viria João Batista? Com o espírito e o poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Para preparar ao Senhor um povo bem disposto, ou seja, para precursar a primeira vinda de Cristo. Quando Jesucristo falou de Juan el Bautista, le perguntaram em uma ocasião, em São Mateus capítulo. Depois, quando Jesus Cristo falou de João Batista, perguntaram-lhe numa ocasião, em São Mateus capítulo 17, versículos 10 em diante, 10 ao 13, depois de descer do Monte da Transfiguração, diz assim: os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Vem, que estavam esperando o profeta Elias como precursor da primeira vinda de Cristo? Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. O Elias que tinha que vir naquele tempo, vejam vocês, era João Batista. E por quê? É mencionado como Elias? É mencionado como Elias porque o Espírito Santo, qual tinha estado no profeta Elias, agora estava em João Batista, operando o mesmo ministério do profeta Elias, precursando assim a primeira vinda do Senhor. João Batista é um profeta muito grande no programa de Deus. Jesus Cristo, também em São Mateus capítulo 11, versículo 9 ao 14, falando de João Batista, disse: mas, então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Para o que viria? Para preparar o caminho do Senhor. Em verdade vos digo, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E como um profeta tão grande como João Batista, do qual Jesus Cristo dá testemunho, agora, o menor no reino dos céus é maior do que esse profeta tão grande, é que João Batista pertence aos servos de Deus, ou seja, pertence ao povo hebreu, que são os servos de Deus. E o menor do reino dos céus pertence aos filhos e filhas de Deus. E o que é maior? Um servo ou um filho? Um servo de Deus ou um filho de Deus? O que é maior? Um filho de Deus é maior do que um servo. E o povo hebreu é o povo dos servos de Deus. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é o povo dos filhos e filhas de Deus. O povo hebreu é o Israel terreno. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é o Israel celestial. Agora podemos ver. E porque o menor é maior do que João Batista. O crente em Jesus Cristo, que ao crer em Jesus Cristo e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o seu Espírito Santo, nasceu
no reino de Deus, obteve o novo nascimento. E essa pessoa que acaba de obter o novo nascimento é maior do que João Batista. Por quê? Porque é um filho ou uma filha de Deus. Continua dizendo, desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, no entanto, depois de João Batista, veio um profeta maior, que foi Jesus. E depois de Jesus, vieram os apóstolos, que eram apóstolos e profetas, também como São Pedro, como São Paulo. Temos as profecias deles também. Jesus Cristo disse que ele enviaria também profetas, enviaria também diferentes mensageiros. E por que então diz que os profetas profetizaram até João? Os profetas do Antigo Testamento até João chegaram. João foi o último profeta do Antigo Testamento, sob a dispensação da lei. Mas agora, para a dispensação da graça, Jesus Cristo estaria enviando profetas também, porque os profetas de Deus são os instrumentos de Deus aos quais vem a palavra de Deus. Diz o apóstolo São Paulo que Jesus Cristo é aquele que subiu e é quem deu dons aos homens, e ele colocou no seu corpo, ou seja, na sua igreja, colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isto está em Efésios capítulo 4. E isto, Deus o fez assim, capítulo 4, versículo 11 em diante. Para quê? Para a perfeição dos santos. Para levar o seu corpo místico de crentes à perfeição, ou seja, a sua igreja, a qual nasceu no dia de Pentecoste e veio crescendo, e foi crescendo à medida em que vão sendo chamados e juntados os escolhidos de Deus de etapa em etapa, de era em era, até chegar neste último dia, neste tempo final, a etapa mais gloriosa da Igreja de Jesus Cristo, que é a era ou etapa de ouro, que é a era da pedra angular, onde Jesus Cristo diz em São Mateus capítulo 24, versículo 31, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão seus escolhidos. Os seus escolhidos dentre os gentios são aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, os quais, de etapa em etapa, estiveram sendo chamados e juntados no corpo místico de Jesus Cristo. E para este tempo final, temos a promessa de que os últimos escolhidos de Deus serão chamados e juntados no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. E quando se completar esse número dos escolhidos de Deus do último dia, e estiverem colocados no corpo místico de Cristo, entrou a plenitude dos gentios, e depois os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E depois, em seguida, Deus tratará com o povo hebreu, lhes abrirá os olhos, e chorarão, lamentarão por terem passado desapercebido a primeira vinda de Cristo. Eles verão a segunda vinda de Cristo e depois compreenderão o que foi a primeira vinda de Cristo. Agora nós, depois de sermos transformados e raptados, iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como o profeta Elias foi raptado ou levado num carro de fogo ou disco voador, nós seremos raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso vocês podem ver que na América Latina e no Caribe estão aparecendo muitos discos voadores. Esses discos voadores estão relacionados com os escolhidos de Deus, que serão transladados à casa de nosso Pai Celestial no céu, à ceia das bodas do Cordeiro. Em um deles, o profeta Elias se foi, e também o profeta Enoque. Agora vejam vocês, no Monte da Transfiguração, estavam vivos ali Moisés e Elias. Estavam nos seus corpos teofânicos. Agora,
Quando Deus promete a vinda de Elias, vejam vocês, depois de Elias Tisbita foi Eliseu, esse foi o segundo Elias, foi o Espírito de Deus no profeta Eliseu, operando o ministério de Elias. A terceira ocasião, quando veio Elias, o véu de carne se chamava como? João Batista. Nele estava o Espírito de Deus operando o ministério de Elias por terceira ocasião. E vamos ver o que Jesus Cristo diz a respeito de João Batista. Continua dizendo, e se quiseres recebê-lo, ele é aquele Elias que havia de vir. E se chamava como? João. Viram o mistério de João Batista sendo Elias? É que estava nele o Espírito de Deus, que é quem tem e dá e opera ministérios. E estava em João Batista operando o ministério do profeta Elias por terceira ocasião. E para o último dia, vejam vocês como obtemos esse conhecimento, esse entendimento de que quando Deus promete a vinda de um profeta que já tinha vindo no passado, é o Espírito de Deus em outro homem, operando aquele ministério que tinha operado naquele profeta do passado. Agora, João Batista, sendo Elias daquele tempo, veio preparando o caminho ao Senhor, preparando o caminho ao Messias, na sua primeira vinda. E, por isso, os discípulos perguntam, não dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E então Jesus falou sobre João Batista, porque estava ali o Messias. E os escribas diziam, não pode ser Jesus o Messias, porque Elias tem que vir primeiro. Mas ali estava também Elias, que era João Batista. E, para este tempo final, temos a promessa da segunda vinda de Cristo. Temos a promessa da abertura do sétimo selo. E assim como Deus enviou um precursor para a primeira vinda de Cristo, para preparar o caminho do Senhor para este tempo final, Deus enviou um precursor, o precursor da segunda vinda de Cristo, o Elias, que estaria preparando o caminho ao Senhor neste tempo final. E, se vocês o quiserem receber, o reverendo William Marion Branham é aquele Elias que havia de vir precursando a segunda vinda de Cristo. E ele já se foi. Veio, esteve na América do Norte, trouxe a mensagem que prepara o povo, que revela ao povo como o Messias há de vir, como tem que se cumprir a segunda vinda de Cristo. Porque quando Deus promete que enviará um profeta, vejam vocês, o que envia é o Espírito de Deus manifestado em um homem, operando aquele ministério que tinha operado naquele profeta do passado. E agora vimos Elias na sua quarta manifestação, precursando a segunda vinda de Cristo. É o reverendo William Marion Branham, da América do Norte. E depois, para este tempo final, Jesus Cristo disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Seu anjo mensageiro é o último profeta mensageiro que Jesus Cristo enviaria a este planeta Terra. Esse é o profeta mensageiro da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, revelando os mistérios de todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final, no tempo assinalado como o último dia, ou o dia do Senhor, para o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Para este tempo é que a trombeta de Deus, ou grande voz de trombeta, está prometida para soar. E quando uma trombeta soa, tem uma mensagem. Se você escutar uma pessoa soando uma trombeta e não dá nenhuma mensagem, esse não é bom músico, esse não sabe nada de música. Agora, vocês creem que Cristo sabe da música celestial? Ele sabe o que tem que soar, o que tem que revelar neste tempo final. E essa trombeta final que estará nos revelando é o mistério, o maior mistério de todos os mistérios do céu e da terra também.
o mistério da segunda Dice el vinda de precursor de la Cristo. segunda venida de Cristo en el libro de citas en español, Diz o precursor da segunda vinda de Cristo no livro de citações em espanhol, página 47, dessa trompeta diz y de la resurrección, sobre dice, essa y trombeta nosotros que vivimos e da y ressurreição hayamos diz. quedado hasta la venida del Señor, no impediremos E a nós los que duermen, vivemos e tivermos esses ficado até a preciosos vinda do Senhor, não que impediremos sellaron su testimonio con su aqueles que sangre. dormem. Estes Esto es, preciosos durante esas que persecuciones selaram o que seu mataram testemunho com a seu los sangue. cristianos, Isso é, dice, no impediremos durante essas perseguições que mataram os cristãos. Diz, não impediremos la trompeta. aos que dormem, Algo porque acontecerá. soará a Ese trombeta. algo evangélico Algo sonará acontecerá. Esse algo evangélico el anuncio soará de su venida. o anúncio Ahora vean ustedes da sua lo que vinda. es esa Agora trompeta vejam final, vocês o que é o gran voz de essa trompeta. trombeta final Es el ou mensaje grande del voz de evangelio del trombeta. reino revelando É a el mensagem do misterio Evangelho do de la Reino, segunda revelando o venida de Cristo. mistério da segunda vinda de Cristo. Ese misterio es Esse mistério el é misterio más grande de o los cielos y de la tierra. maior Dice en la mistério página dos 130 céus e de da este libro de terra. citas, Diz na São página citas 130 deste livro de citações, de mensajes são predicados citações por el precursor de la segunda de venida de mensagens Cristo, pregadas reverendo pelo William precursor da Branham. segunda vinda Dice de Cristo, en o la página reverendo 130, William Branham. párrafo Diz 1164, na página 130, recuerden parágrafo que los que están vivos y 1164. queden, no impedirán Recordem a los que aqueles que estão vivos e durmiendo, fiquem não porque la impedirão trompeta de Dios, aos que estão essa dormindo, última trompeta, porque a trombeta de essa que Deus, acaba de tocar, essa e última essa última trombeta, trompeta, a sexta como el acaba de último tocar, sello, e essa será última trombeta, la venida del como Señor. último selo, Sonará, será ou seja, tocará, a vinda do Senhor. os mortos em Soará, Cristo ou seja, se tocará, levantarão e os primeiro. mortos em Cristo Agora se podemos ver levantarão primeiro. Agora podemos ver que o mistério do sétimo selo, o qual, quando foi aberto no céu, como por media hora. causou silêncio como por meia hora. O mistério da segunda vinda de Cristo, Cristo dijo que O mistério da segunda vinda de Cristo, Ni Cristo aun los disse que ángeles ninguém en o el conhecia, E quando nem es mesmo os abierto el anjos no misterio céu. del séptimo sello, E es abierto quando é el aberto misterio este del mistério cielo do sétimo de la selo, segunda é aberto venida o de Cristo. mistério Pero no hubo céu da silencio segunda vinda de para que Cristo. assim Mas el houve diablo no silêncio supiera, no para que conociera assim el o misterio diabo da não segunda soubesse, não venida de conhecesse Cristo o e não mistério pudiera da segunda vinda de el Cristo cumplimiento e não pudesse de la interromper segunda venida o de Cristo. cumprimento da Hubo segunda silêncio en el vinda cielo de por Cristo. casi media hora. Todos supieron en el cielo Houve silêncio no céu por quase el meia hora. misterio Todos de la souberam no segunda céu venida de Cristo. o Pero mistério da todos segunda guardaram vinda de silêncio. Cristo, mas Silêncio en el cielo por todos casi guardaram media hora del silêncio. cielo. Silêncio Que no para os céu humanos por significa quase meia hora do uns céu, que para os quantos seres anos. humanos 20 significa anos e algo. uns quantos anos? Porque um dia 20 é como 1000 anos e algo. Uma Porque um hora dia são é como 1000 41 anos, uma hora com são 41 10 anos, E com uns 10 meses, media hora E é uns 20 anos com 8 meia meses. hora Assim é que podemos ver é uns 20 anos com 8 meses. Assim que Que- podemos ver en el cielo que causó silencio no céu por media hora aproximadamente. causou silêncio La por abertura meia desse hora mistério. aproximadamente, La abertura a abertura del séptimo desse sello. La mistério, a abertura abertura de la segunda do sétimo selo, venida de a Cristo. abertura da Pero a segunda la iglesia del vinda Señor de Jesucristo Cristo. aqui en la tierra, Mas a igreja el do Senhor misterio Jesus de la Cristo aqui na segunda terra, venida de Cristo, o será mistério da revelado segunda vinda de por Cristo medio será de revelado Jesucristo en Espíritu Santo através de de su Jesus ángel Cristo em mensajero, Espírito Santo, através el cual do viene seu en el anjo día mensageiro, postrero, o com qual el vem no mensaje de la último gran dia voz de trompeta, com com el a mensaje del mensagem da evangelio del grande reino, voz de trombeta, que com a gira mensagem do alrededor Evangelho do de la Reino, segunda venida de que Cristo, gira ao redor como león de la da tribu de Judá, segunda vinda de como Cristo rei de como reis leão e da senhor tribo de dos Judá, senhores, como Rei em dos sua reis obra e Senhor dos de reclamo. senhores, em sua obra En esse ángel de mensajero, reclamação. viene Jesucristo Nesse en el anjo día mensageiro, postrero manifestado, Vem dándonos a Jesus conocer Cristo todas no último estas dia cosas manifestado, que nos deben revelando suceder pronto. todas estas E na coisas única que em forma breve devem acontecer. em que E Los a seres única humanos forma podrán conocer em el que misterio de la segunda os venida de seres Cristo humanos poderão conhecer o es mistério da segunda vinda de Cristo al é enviado de Jesucristo. recebendo ao enviado de Jesus Cristo. A Jesus Cristo, numa ocasião, lhe disseram: o que faremos para fazer as obras de Deus? E ele lhes disse: que creiais naquele que Deus enviou. E agora,
Jesus Cristo disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. De que coisas? De todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final, as quais giram ao redor da segunda vinda de Cristo para o último dia. Essas coisas somente podem ser conhecidas através da revelação que Jesus Cristo e Espírito Santo estará nos dando neste tempo final através desse profeta mensageiro, desse anjo mensageiro que Jesus Cristo disse que envia para dar testemunho de todas essas coisas. E assim é como o mistério do sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem, será revelado, aberto a cada um de nós neste tempo final. E poderemos ver a vinda de Elias por quinta ocasião, como uma das duas oliveiras, e ao ver a vinda de Elias por quinta ocasião, não vamos estar buscando literalmente o profeta Elias, que se foi num carro de fogo. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo na mensagem dos selos em espanhol, página 399, quando lhe fizeram a pergunta, a seguinte pergunta a respeito de Elias, o Elias que pregará ao povo hebreu. Perguntam-lhe: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? Ele, em parte da resposta que deu aqui, disse: eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito, porque lá, quando Elias já tinha subido, ou seja, tinha ido no disco voador ou carro de fogo, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu atuou igual, da mesma forma que Elias. Agora vejam como o profeta que vem como um das duas oliveiras de Apocalipse 11 e Zacarias capítulo 4, para pregar ao povo hebreu, será um homem deste tempo ungido com o mesmo espírito que estava no profeta Elias. Será um homem ungido com o Espírito de Deus operando, o ministério do profeta Elias operando por quinta ocasião. Esse é uma das duas oliveiras. O outro das duas oliveiras é o profeta Moisés. E será um homem deste tempo, no qual estará o mesmo Espírito que esteve no profeta Moisés, o Espírito de Deus operando o ministério do profeta Elias. E o ministério do profeta Elias era um ministério dispensacional que trouxe a mensagem da dispensação do reino, que foi a mensagem do evangelho da lei. Ou seja, a mensagem da lei. E o povo hebreu passará da dispensação da lei, vai ser passado da dispensação da lei à dispensação do reino. Consequentemente, necessita que venha novamente o ministério do profeta Elias, e virá em outro homem. E essa será a segunda ocasião em que o ministério de Moisés estará manifestado no planeta Terra. Agora podemos ver esse mistério dos profetas que Deus prometeu enviar para o último dia. Será o Espírito de Deus em outro homem, operando aqueles ministérios que operou em Elias e em Moisés. Também temos a promessa da manifestação do Filho do Homem, de Jesus Cristo, que será a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo em um homem do tempo presente, no qual estará manifestado e através do qual estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E esse profeta é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual é um profeta enviado do céu do paraíso, da sexta dimensão,
para estar no meio do povo de Deus em carne humana, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E nele estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, revelado, manifestando-se no meio do seu povo e nos falando através desse profeta. Porque não fará nada o Senhor sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Agora vimos o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo com os seus anjos. Mistério que está prometido para ser revelado à sua igreja pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. Na mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo é que a igreja do Senhor Jesus Cristo obterá o conhecimento do sétimo selo aberto, ou seja, da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, onde Deus estará manifestado nesta terra, nos revelando todos estes mistérios através do seu anjo mensageiro. Profeta como eu levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis, ou a ele ouvis. Isso se cumpriu parcialmente nos profetas do Antigo Testamento, depois em Jesus Cristo em toda a sua plenitude, depois nos apóstolos parcialmente, e nos 7 anjos mensageiros, e para este tempo final, será cumprido novamente no anjo do Senhor Jesus Cristo, para assim nós obtermos esta bênção prometida para este tempo final, onde Deus estará colocando a sua palavra na boca desse profeta, chamado seu anjo mensageiro. E ele estará nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Ele estará nos falando todas essas coisas que Deus lhe dá para que ele as fale ao seu povo neste tempo final. E porquanto toda pessoa tem o livre-arbítrio, fica da parte das pessoas receber a sua mensagem ou rejeitar sua mensagem. Vimos a bênção que há para aqueles que recebem a palavra de Deus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte à vida. Mas o que diz para aqueles que não escutarão? Mas qualquer que não ouvir o que ele falar em meu nome, eu pedirei conta. Ou seja, que não é um assunto, não é uma questão da pessoa dizer, eu não quero escutar e não vou ter nenhuma consequência. É melhor que seja humilde e diga, Senhor, me fale neste dia, eu quero compreender todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Eu te amo e eu sei que tu me amas, portanto, fale-me diretamente ao coração na forma que tu prometeste falar ao seu povo neste tempo e revelar todas essas coisas que devem acontecer em breve através do seu anjo mensageiro. Fala-me através de seu anjo mensageiro todas essas coisas que devem acontecer e abra-me o entendimento e o meu coração para entender e crer em tudo que tu estiver falando através de seu anjo mensageiro. E assim, Deus ajudará você, te abrirá o entendimento e você compreenderá todas essas coisas. E você será a pessoa que receba a bênção de Deus, que receberá a bênção de Deus. E aqueles que rejeitaram, lá as arrumam com o Senhor quando Deus pedir contas. Em Apocalipse capítulo 22 e versículo 12, Jesus Cristo disse, eis que cedo venho, e o meu galardão comigo, para recompensar a cada um segundo a sua obra. Vem que Jesus Cristo vai recompensar segundo cada um conforme a sua obra, assim que queremos que todos recebamos as bênçãos de Deus e obtenhamos o conhecimento de todas essas coisas que estão prometidas para acontecer neste tempo final. E estejamos assim preparados para sermos transformados
e obter a imortalidade prometida para este tempo final. E os mortos em Cristo obterão também a imortalidade ressuscitando em um corpo eterno. E nós, sendo transformados, e depois iremos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Cristo disse: vou, pois, preparar lugar para vós. E se eu for e lhes preparar lugar, virei outra vez e vos levarei a mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejam. É para isso a sua vinda neste tempo final. Para isso está prometida a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vem buscar os seus escolhidos para levá-los à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. E por isso Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro para nos testificar todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar de todas essas coisas nas igrejas. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes o testemunho do sétimo selo, ou seja, da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Que Deus lhes ajude e lhes abra plenamente o entendimento para compreender todas essas coisas e receber assim as bênçãos que Jesus Cristo tem para cada um de vocês e para mim também. Muito obrigado por vossa amável atenção e continue passando uma noite maravilhosa, cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Conosco, o reverendo Oliva, para continuar. Carlos Oliva, para continuar. O reverendo Oliva estará lhes dando os endereços e telefones aos quais poderão telefonar ou escrever cada um de vocês amáveis rádio ouvintes e os aqui presentes. Também a literatura na parte de fora para todos aqueles que estão aqui presentes. Deixo com vocês o reverendo Carlos Oliva para continuar. Que Deus os abençoe e guarde a todos.